Olá, está começando mais um Rede Cabeças aqui pela UX TV, nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Está na Constituição brasileira. A educação é um direito de todos, dever do Estado e da família com apoio da sociedade, buscando o pleno desenvolvimento da pessoa. Por isso, voltamos a discutir o tema da educação aqui no Rede Cabeças. Em meio a tantas polêmicas está o PL da Escola Sem Partido, que vem ganhando espaço em cidades e estados. De um lado, nós temos os que são a favor. Escola sem partido, educação sem doutrinação. Do outro, os contra. Escola sem partido, instrução sem reflexão. E você, o que pensa sobre isso? Para discutir sobre isso, nós estamos recebendo então aqui o Jean Carbonera, que é fundador da ONG Advogados Sem Fronteiras. Seja bem-vindo. Também recebemos o professor Marcos Quadros, que é cientista político. Bem-vindo. Recebemos o professor de História, que é o Diego Nunes. Obrigada pela vinda. E também a Ana Denise Silva da Rosa, que é representante da 4ª CRE. Bem-vinda. Obrigada. Eu vou começar perguntando para vocês, né? Esse você do início da conversa era bem nós aqui que vamos aproveitar o tempo que nós temos de debate para discutir a respeito dessa PL e tentar entender um pouquinho mais. Na opinião de vocês, escola sem partido é possível, não é possível? Vai lá, Gil, vou começar contigo. Vamos lá. Só para dar o start. Assim, de início, né, essa premissa não é correta, porque se apresenta um projeto com um nome sugestivo, Escola Sem Partido, dando a entender às pessoas que está havendo uma doutrinação política partidária nas escolas, em que pese possa até acontecer em um caso ou outro, mas o projeto em si pouco tem a ver com isso, né? Na verdade, o projeto, essa propaganda que se faz dele, ela é mentirosa, porque não é isso que o projeto prevê. O projeto prevê muito mais, e basta ler o que ele diz para ter claramente. Ele prevê, em primeiro lugar, uma doutrinação religiosa. Ele abre um espaço nas escolas para que haja doutrinação confessional de religiões específicas, e isso passa por cima de algo que a Constituição proíbe, né, e determina, que é a laicidade. Entre outros fatores, essa escola dita sem partido, o que ela tende é reforçar algo que na época da ditadura militar aconteceu muito, que é uma doutrinação política específica, porque isso já se disse muito, né, que não existe uma educação sem um conceito ideológico. Qualquer fato histórico, temos aqui um professor de história também que pode relatar a respeito, qualquer fato político, temos um cientista político, ele vai ser examinado, estudado sob um determinado ponto de vista, né? Sempre. O que os educadores hoje defendem, e que permaneça como está na Constituição Federal, é a liberdade para que todos os pontos de vista sejam examinados durante o processo educacional. E esse projeto prevê o contrário, que apenas o ponto de vista deles seja mantido na sala de aula. E aí, Marcos? Eu enxergo numa ótica completamente diferente. Me parece que a tônica do projeto é precisamente a neutralidade. Não vejo ali qualquer menção a qualquer tipo de doutrinação, sobretudo religiosa. E partindo dos pilares da própria sociologia e das ciências humanas de um modo geral, a gente pode recorrer a um autor clássico, como é o caso de Weber, que dizia que há um elemento chamado neutralidade axiológica, ou seja, neutralidade de valores, que ele dizia que nós, por sermos humanos, não poderemos obter, mas deve ser, por parte do cientista, sempre perseguido.
Nesse sentido, eu penso que o debate aqui ele ultrapassa o projeto de lei propriamente dito e entra numa questão mais epistemológica ou ontológica da própria ciência, porque o problema está relacionado eminentemente às ciências humanas. Nós não vemos esse debate dentro das ciências exatas, por assim dizer. Sim. Né? O foco está nas ciências humanas. O que acontece? É verdade, nós temos uma leitura, por conta da nossa biografia, da nossa formação, dos autores que lemos, e nós vamos ter uma abordagem dentro das nossas limitações que vai partir de uma ótica. Mas isso não permite que o professor, e repito, o professor como agente, como profissional de sala de aula, tenha o direito de fazer apologia daquilo que ele acredita. Ele pode, a partir das suas limitações e da sua leitura, transpor uma diversidade de abordagens a fim de que o aluno autonomamente possa criar a sua própria versão daqueles fatos, né? Então, só para concluir essa fala, eu diria que as ciências humanas hoje vêm passando por um descrédito justamente por esse sectarismo, por essa militância. Quando nós conseguíssemos abstrair as nossas crenças pessoais e passar aquilo que de fato as ciências humanas devem estudar, nós teríamos um pouco mais de credibilidade junto à sociedade. Será, Diego? Eu acho que tem uma grande confusão aí no próprio texto dos projetos de lei, do programa da Escola Sem Partido, que confunde neutralidade e pluralidade, né? É um debate, sim, epistemológico, eu acho. E a minha formação é filosofia também. Eu leciono história, eventualmente, também, estudo história e tal, mas a minha formação e a minha contratação pelo Estado é filosofia e sociologia, né? Então, aula de filosofia e sociologia. Mas, enfim, eu acho que é uma questão epistemológica, sim, e falar em neutralidade no século XXI já é algo bastante ultrapassado, ao meu ver, porque neutralidade é uma ideologia também já superada e um conceito superado, né, pelos epistemólogos, né, do século XX e tudo mais. A gente tem Thomas Kuhn, né, que fala a questão dos paradigmas, Popper, o próprio Feyerabend, que fala sobre a questão do método, que não se descobre mais na ciência, mas se constrói conhecimento científico. Então, diante dessa contradição aí, primeira, eu acho que a gente está diante de velhas novidades, na verdade. Porque no início do século XX, lá já houve um debate na área da educação e o Brasil já vinha entrando numa onda de ditaduras e tal, a era Vargas e tudo mais, e a escola vinha avançando na entrada do século XX com projetos bastante avançados, como o projeto da Escola Nova, o Escola Novismo, né? Na década de 40 para 50 ocorreu uma reforma até nos cursos superiores e tudo mais, já entrando numa era de ditaduras ali, onde ia se doutrinar, sim, ideologicamente, daí pelas escolas, o conhecimento ia ser transmitido, né? Então, houve uma grande perda na educação já lá na entrada do século XX. No final da ditadura, na década de 80, esse debate volta, né? Tentando se avançar nessa área, né? A Constituição de 88 e tudo mais, a gente entra com a questão da pluralidade, sim, né? No artigo 206 da Constituição Federal, e eu acho que tem que haver uma releitura desses projetos no que diz respeito à questão da neutralidade e da pluralidade, que são questões bem contraditórias. Então, a pluralidade é o respeito a diferentes ideias, e as ideias têm que conviver num debate, numa construção, né, de debate saudável. Mas, enfim, e aí, como é que a escola vê isso tudo, hein, Ana? Olha, eu não consigo imaginar um retrocesso nesse sentido de liberdade hoje em dia. Eu acho que a sociedade ela já avançou demais para permitir que qualquer projeto, que qualquer tentativa de cerceamento de liberdade ganhe espaço, né? Então, nesse contexto, eu não consigo imaginar um projeto de lei conseguir inibir ou coagir um professor em sala de aula, até porque a sala de aula ela é uma extensão da sociedade. E os nossos jovens, nossos alunos, eles não estão numa bolha, eles estão na sociedade, as questões, seja qual for o debate, chega até eles. Então, é impossível imaginar uma escola que
que não traga o que está acontecendo na rua para dentro da sala de aula. Então, não se trata de limitar nada, né? Então, a questão da dicotomia também, contra, a favor. Eu acho que todo projeto, toda proposta, ela deve ser olhada com atenção, com cuidado, realmente com os olhos da sociedade, para realmente não perder nenhum direito, não permitir nenhum tipo de abuso. Mas, realmente, se está surgindo, o que será que está acontecendo para surgir uma proposta nesse sentido? O que está querendo ser observado nesse sentido? O que a gente tem que prestar atenção numa sala de aula? Claro que nós, como formadores, sou professora também, sou professora de língua portuguesa, de literatura, os debates mais polêmicos, as questões mais políticas são as que dão as melhores aulas. Artigo de opinião, a dissertação da redação do vestibular. Então, eles gostam desse tipo de assunto e seria impossível uma escola sem questões de gênero, sem questões culturais, sem questões políticas. Claro que eu vou ter meu posicionamento como professora. Sim, uma questão de ética enquanto profissional, né? Mas eu não vou impor nada ao meu aluno, até porque isso não é possível. Nossos alunos, eles não são tão passivos assim, a ponto de aceitar. Então, a fixação de algum cartaz ou algum direito sendo exposto para eles só vem reafirmar o que eles já sabem hoje em dia, o que a sociedade já está consciente. Então, eu não enxergo uma ameaça nesse sentido, né? Claro que a gente tem que estar sempre atento, né, para não perder nenhum direito. Vou segurar você. Você vê, quando começa a entrar na conversa, a gente encerra o primeiro bloco. A gente tem que encerrar, mas a gente volta e eu te devolvo a fala com certeza, professor. Só para ressaltar que quem quiser voltar pode acessar o site do Senado, que é www.12.senado.leg.br/cidadania. Vai lá em consulta pública. Escreve o nome do projeto, como a gente está mostrando aí na nossa tela. Você vai escrever o nome do projeto. Aí você vai colocar PLS 193/2016, vai em pesquisar. E aí você vai poder, então, fazer o seu voto a favor ou contra. Lembrando que está bem apertado ali, né? São 171 mil a favor, 181 mil contra. Antes de você fazer esse processo todo, você vai ver que o pessoal vai te pedir para fazer um breve cadastro, né? Onde você vai preencher o nome completo e também vai ter que mandar o seu e-mail, eles vão te responder e aí sim você vai conseguir fazer a votação. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, não deixe de votar porque isso é cidadania, viu? E a gente já volta aqui com Rede Cabeças. Acompanhe pela UX TV a mais tradicional manifestação de fé da região nos domingos de manhã. Missa Dominical, direto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Logo após, acompanhe a palavra do Bispo Diocesano de Caxias do Sul. Missa Dominical, ao vivo às 11 da manhã. Na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede Cabeças aqui pela UX TV. Hoje nós estamos discutindo a questão da escola sem partido. No bloco anterior, fizemos uma rodada, né, de falas a respeito das opiniões de cada um sobre esse projeto de lei. Te roubei a palavra, te devolvo, Diego. Certo. E aí? Então, eu observei na fala da Ana, bem interessante observar a questão de impor para os alunos alguma determinada orientação ideológica e tudo mais. Quem trabalha com adolescente sabe muito bem que toda vez que tu tenta impor algo para os alunos, tu encontra resistência, né? É normal do comportamento do adolescente isso. E com crianças, as crianças também não atingem, estão no operatório concreto ainda, como se diz, né? Elas não atingem ainda uma abstração para poder entender essas questões ideológicas e tudo mais. Mas eu acho bem importante a questão da justificativa desse projeto, desse programa Escola Sem Partido, que o programa ele utiliza na sua justificativa 39 relatos de doutrinação num cenário de 45 milhões de alunos, mais ou menos, né? Então, me parece uma justificativa um pouco fraca, né, para um programa para ser votado a nível federal, para fazer uma mudança na educação a nível federal, né? E essa mudança, segundo o programa, é para nível superior, médio e fundamental. Então, isso é grave a gente pensar que tem trechos
desses PLs todos, né, que compõem esse programa, que propõe uma censura à atividade docente ao proibir a abordagem de teorias e ideologias de gênero, por exemplo, né? Então tem toda uma polêmica em torno disso e é que se coloca aí, né? Então, eu acho que tem que ser. Marcos, e essa questão até de doutrinação, ela é sempre uma doutrinação de esquerda ou ela também é de direita? Não necessariamente, doutrinação é doutrinação. E, inclusive, eu reafirmo os argumentos anteriores, a neutralidade não é ideologia, a neutralidade é neutralidade. E eu retomo aqui um outro autor importante nesse sentido, que é o Raymond Aron, que vai escrever um livro chamado O Ópio dos Intelectuais, justamente quando ele demonstra essa tendência que, se não for controlada, tende a ser majoritária entre os intelectuais das ciências humanas, que é o de exporem a sua ideologia como uma espécie de militância, uma espécie de apostolado, né? Então, controlar isso de alguma maneira, até porque há uma diferença entre opinião, que qualquer um pode ter, e o trabalho docente, que é o trabalho de expor a ciência, de fazer o pensamento científico, de despertar isso no aluno. Se pensarmos num grande cientista contemporâneo da área das ciências exatas, que é o Stephen Hawking, todos sabem que ele tem uma postura social ateísta, milita nessa causa e etc. Quando eu quero assistir o Stephen Hawking falando sobre isso, eu vou numa palestra dele que ele vai tratar disso, ele dá uma entrevista sobre isso. Agora, quando seus alunos vão em sala de aula, ele fala de astrofísica, de cálculos matemáticos e etc. Por quê? Porque ele não quer se deslegitimar. Ele quer ser o cientista Stephen Hawking e também o homem Stephen Hawking, que aí tem as suas opiniões fora. Eu sou cientista político, estou aqui dando as minhas opiniões. Em sala de aula eu não vou dar as minhas opiniões, isso não é ciência. Isso é conversa de bar, é achismo. A ciência sugere que eu me embase a partir de dados, que eu tenha fundamento para dizer aquilo que eu estou dizendo. Então, nesse sentido, eu devo buscar a neutralidade científica, de encontrar hipóteses, dados, a fim de sustentar determinados argumentos que podem ser contrapostos por uma nova hipótese e assim se constrói a ciência. Então, acho que se confunde um pouco liberdade de opinião, de expressão, com um trabalho científico. Em qualquer empresa, assim, um jornalista, ele é convidado a expor, a trabalhar num jornal para expor os fatos. Se o dono do jornal quer a tua opinião, ele te convida para ser articulista de opinião, fazer uma coluna de opinião, mas quando tu está exercendo o jornalismo, não. Ele não quer a tua opinião, ele quer que tu faça o exercício do jornalista. E eu não entendo por que o professor de ciências humanas deva ser diferente, se é assim em todas as áreas do conhecimento, né? Mas a opinião sempre sai. Com certeza, né? Eu aproveito esse gancho do paralelo entre o jornalismo e a sala de aula e puxo também para a minha área, que é a área jurídica, onde o juiz, ele teoricamente também ele deve ser imparcial. O juiz, nessa comparação, ele fica mais no papel do aluno, porque normalmente são dois lados, né, numa disputa judicial, que é a acusação e a defesa, onde ambos apresentam as suas teses. E o juiz, teoricamente imparcial, vai decidir qual é a tese que mais considera justa. No caso do aluno, a mesma coisa. Então, os professores, as informações, enfim, que vão lhe chegar, vão demonstrar os diversos conhecimentos, os diversos entendimentos que se tem sobre as matérias, as discussões, os temas, as ideologias. E o aluno, quem vai decidir o que para si é o mais justo, de acordo não apenas com aquilo que ele aprendeu na escola, porque não se aprende apenas na escola, sabemos, né? Com o que ele vê na televisão, com o que ele vê na vida dele, no cotidiano dele, ver se realmente aquilo que ele ouviu do professor na sala de aula, se é o reflexo do que ele vê na vida dele, na sociedade em que ele vive. E tolher essa possibilidade de discussão na sala de aula sobre a realidade em que vivemos é um exercício, diria, até ditatorial, e que abre, embora concorde com a professora Ana, que dificilmente a gente terá retrocessos num sentido geral, mas isso claramente abre brechas, abre espaços para que ocorram perseguições de professores, daqueles que não se enquadraram. Recentemente em Curitiba, eu acho que foi, né? Ela foi afastada, isso. Que haja esse tipo de pessoas mal intencionadas, e voltando para a questão do projeto de lei,
muito mal escrito, de uma técnica legislativa terrível, seja utilizado para fomentar esse tipo de pensamento perseguidor, de que alguém não pode falar o que é contrário ao meu pensamento. Vai ser o primeiro resultado de uma política que visa uma, abre aspas, escola sem partido, que na verdade o projeto em si nem fala de partido, né? Fala que dificulta o debate em sala de aula. E isso eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que caminhar no sentido inverso. Nós temos que fomentar o debate, a discussão, o aprimoramento das ideias para sim podermos progredir enquanto sociedade. Até puxando o gancho dos rapazes, não existe discurso neutro, né? A gente sabe que isso é impossível de acontecer e também seria inimaginável alguém ser punido por ter um pensamento, por agir de determinada forma. Claro que no momento que tu vai expor para uma audiência que é tua, né? Que está ali à tua disposição, teus alunos, e eles te veem como uma referência, por mais que esse papel do professor muitas vezes tenha a imagem desgastada, é com orgulho que a gente diz que eu percebo que como a gente pode influenciar nessas vidas, né? Como a gente pode ajudar eles a pensar, a refletir, aí sim a gente se sente valorizado, né? De expor uma opinião, um pensamento, porque isso não é proibido, isso não pode ser proibido, ninguém pode ser proibido de se expressar como pensa, como age. O que a gente não pode é tentar impor, né? Tanto que nas regras ali do cartaz tem coisas absurdas. Claro, para mim pode cercar a sala com aqueles cartazes que não tem problema nenhum. Enfim, que professor em sã consciência vai ridicularizar um aluno por ele pensar diferente? Aí seria um péssimo profissional, independente de ser professor, de ser médico, de ser juiz, claro, qualquer coisa. Isso já deve ser denunciado, né? Sim, isso já extrapola, comum, né? Extrapola qualquer esfera, né? Então, o cartaz eu acho extremamente redundante, né? Porque são práticas éticas que a gente já carrega conosco como formadores de opinião, como educadores, não tem como ir contra o que está fixado naquele cartaz. Claro que a gente deve estar atento, como o Jean falou, os precedentes que um projeto de lei pode abrir, né? Mas acho que a sociedade, como disse anteriormente, a sociedade não permite mais. Já estamos evoluídos nesse sentido e tem que continuar atento, né? Só isso. Essa questão do cartaz, acho que é importante para o pessoal que está assistindo, que não conhece o projeto. A lei determina que, entre outras coisas, que nas escolas devem ser afixados cartazinhos dizendo o que os professores podem e o que não podem fazer. Os deveres do professor, São 6, né? Isso. A grande dificuldade, eu acho, que se apresenta para o professor, num dos itens desse cartaz, inclusive, é você direcionar uma educação moral de acordo com aquilo que os pais desejam, né? Diante de uma sala plural. A sala tem uma diversidade de culturas, de religiões que tem que ser respeitadas. Claro. E eu acho que é muito importante deixar assim, o aluno expressar a sua opinião. Né? O aluno ele não é uma tábula rasa onde tu vai preencher ele com aquilo que tu quiser, né? Não é um robô, né? Isso é uma teoria antiga, Isso, né? é muito antiga. Já faz parte do passado. Então, é importante, sim, eu acho, a expressão da opinião, tanto do professor quanto do aluno. E esses ciclos de debate, essas aulas de debate, inclusive, elas constroem o conhecimento, né? Então, o professor não pode ser visto, na minha visão, o professor não pode ser visto como um transmissor de conhecimento. O professor, ele é um facilitador, né? Um mediador, né? Então, o aluno, ele já está diante do conhecimento, do mundo. Hoje, o professor é mais nunca, um membro daquela comunidade. Internet, ali, com o Google. Isso. O Google é uma praga. Diga lá, Marcos. O oráculo moderno. Tem de tudo, né? Coisa boa e coisa ruim. Eu só, a minha leitura do projeto em particular, eu não enxergo ali nenhuma tentativa de limitação do debate. Eu acho que é uma tentativa de limitação do proselitismo ideológico, religioso, político, como queiram chamar. Opinião, o aluno tem que dar, é evidente, ele está na fase da construção da opinião, sobretudo no ensino médio fundamental, mas o professor não, já se supõe que ele está numa fase científica, ele já não precisa mais ter opinião. Opinião ele tem fora da sala de aula, numa conversa com seus familiares, com seus amigos, mas não na cátedra. Na cátedra ele vai expor uma posição científica, do contrário é achismo.
Então, eu não preciso buscar do professor uma formação ampla de graduação, mestrado, doutorado, para ter a opinião dele. Não faria sentido. Até porque, se nós considerarmos a própria formação acadêmica conforme ela vem sendo estruturada no Ocidente desde sempre, no trabalho de conclusão de curso, no fim de graduação, o que se exige? Um domínio de literatura e que eu possa transpor aquilo para o papel. Numa dissertação de mestrado, se pede um aprofundamento, um agregar de novos dados, ainda não se fala em opinião. Na tese de doutorado, depois de 10 anos de estudo, tu vai contrapor aos estudos que já existem, sob um ângulo novo, mas acrescentando dados que fundamentem aquilo. Ainda na tese não é possível dar opinião. Então, quer dizer, em sala de aula eu tenho esse direito. Acho, no mínimo, um pouco presunçoso da parte dos professores. Eles têm, e eu sou professor e não me sinto limitado se eu tiver que ministrar uma disciplina de ciência política e trazer todos os ângulos da política para o debate, para a reflexão e para a construção do conhecimento. 30 segundos. Eu vejo que nós praticamente concordamos, em geral, sobre as condições do ensino, que, claro, É muito suave esse debate. cada um vai ter um ponto de vista diferente, e é esse o bonito do debate, mas aí que eu vejo que se encontra um dos principais problemas do projeto, que nós temos aqui pessoas favoráveis e contrárias falando praticamente a mesma coisa. O projeto em si é muito ruim, e se temos esses problemas, e sabemos que a educação tem muitos problemas, melhoremos, então, essas questões, aproveitemos o que tem de bom nesse projeto, com certeza, mas façamos algo melhor, porque esse projeto está muito ruim. Eu vou ter que terminar. Agora que o debate pegou... Mas tudo esse projeto precisa, né? A gente tem que ler, sim. Eu acho que a gente encerra o programa por aqui dizendo para as pessoas que o assunto não esgota, não encerra, que as pessoas precisam conhecer mais a respeito mesmo desse projeto de lei, se inteirar, porque faz parte da cidadania, a gente volta a discutir num outro momento, viu? A gente abre para discussão, para o debate de novo. Obrigada pela vinda de vocês, obrigada a você que nos assistiu também, até a próxima.